de não ter estrutura, de não ter preparo? Que atraso que nós vamos causar para o teu filho e para tantos outros? Primeiro de tudo, a gente tira a oportunidade dele ter um convívio em grupo, a gente tira a oportunidade dele aprender com esse ambiente, a gente tira também da família a sensação de pertencimento. A gente, enquanto família, a gente está o tempo inteiro com a sensação de que nós estamos à margem da sociedade. Então, a Constituição, ela fala que todos têm acesso à educação, menos se seu filho tiver autismo. E é isso. Todo mundo tem direito à saúde. Vírgula. Se seu filho tiver autismo, Tá ele não fora. tem direito, tá fora. E hoje é isso, tá? Nossa, isso é um sensacionalismo que você está pegando a palavra da Carol e você está aumentando. Estou aumentando? Não. É um desamparo. Um desamparo, uma desestrutura, porque hoje essas crianças não têm um local, uma escola apropriada para isso. Para ter um desenvolvimento melhor no que vai ter a resposta do teu no comportamento, na atitude e sim, no seu crescimento, no seu melhoramento. É óbvio. E o que mais me preocupa, Carol, é que quando eu fui saber, não existe nenhum plano para isso, tá? Não existe nenhuma preocupação, nenhum estudo político para isso. Na verdade, a gente teve um retrocesso, né? Um retrocesso que começou, acho que há 2, 3 anos atrás, no sentido de vamos fechar as salas especializadas que existiam, elas foram fechadas. As escolas especializadas, elas foram minadas. Com este papo de que não vamos separar ninguém. Não vamos. Todo mundo tem... É muito bonito esse discurso no papel. Mas uma mãe que tem um filho nível 3, nível 2 de suporte, que é uma super demanda, ela sabe que isso é lindo no papel. Na prática, o que a família busca é ter um lugar onde o seu filho seja visto e respeitado de acordo com a sua individualidade. É que ela tenha acesso. A intervenção no autismo ela é multidisciplinar. Então, a gente precisa, de fato, ter uma intervenção com bons profissionais. A gente precisa ter uma escola que inclua esse indivíduo. E, às vezes, esse indivíduo não vai ter capacidade cognitiva, por exemplo, para ser alfabetizado. Às vezes não vai ter. Mas se a gente tem um espaço, por exemplo, terapêutico, que ensina esse indivíduo a Vai humanizar. levar o lixo, lavar uma louça, né, arrumar uma cama, tornar esse indivíduo funcional para si e para a sociedade. A gente não tem isso. E aí vem uma grande preocupação, né? O trabalho que eu tenho feito, enfim, é de capacitar a família, porque no final das contas, quem vai ter que dar conta desse filho sem apoio é a própria família. Se a família não der conta, se ela não conseguir lidar, ela vai ficar ali refém dos comportamentos desse filho. E o que isso vai piorar com o tempo. Sim. Vai piorar. Porque com 4 anos é uma realidade, com 12 é uma, com 18. É um homem, uma mulher, com força, aí não ganhou habilidades básicas ao longo da vida, né? Aí a gente tem comportamentos agressivos explodindo aí. Então, orientei uma família que o menino quebrou uma janela na cabeçada. Você viu o caso no mês, acho que... Enfim, vou falar mês passado, no interior do Mato Grosso. E uma família não é paupérrima, não. O pai, por desespero, e foi desespero aquilo, eu vi as imagens, analisei muitas imagens, por desespero, durante 3 semanas, o filho ficou trancado no quarto. Porque agrediu a mãe, ele ficou assustado, foi pedir ajuda no hospital, disseram que não era. O pai, por desespero, trancou o filho e ficou trancado. Aí uma irmã acabou, por denúncia, acabou virando, não ajuda, mas uma denúncia, e virou caso de polícia. É o desespero, né? Porque assim, é igual você falou, esse menino ele não vai ter 4 anos para sempre. Ele não vai ter 5, ele não vai ter 6. Ele é um ser humano em evolução. Ele vai crescer, ele vai ficar adulto.
E se a gente não sabe como lidar com esses comportamentos, a gente vai ficar refém desses comportamentos. Então, se eu não entendo, por exemplo, tá, ele bateu na mãe dele. Por que ele bateu na mãe dele? Aí a gente volta para um outro ponto. Esse menino não tem outra forma de se comunicar. Ele não sabe dizer quando ele tá com fome, quando ele tá com frio, quando ele tá com sono. Um exemplo que eu gosto muito de usar com as famílias é: imagine que você chega agora lá na China. Você não fala o idioma deles e eles não falam o seu idioma. Você sente fome, sente frio, você continua sentindo as coisas, querendo as coisas, enfim. Só que ninguém te entende e nem você entende as pessoas. Qual o comportamento que você vai usar para se comunicar? Provavelmente o pior comportamento, o comportamento mais primitivo que existe. Porque você continua tendo necessidades. E muitas vezes a gente não compreende o comportamento e a gente vai olhar e vai ter casos como esse. A gente vai ter casos de uma família que, no desespero, prendeu um menino no quarto. Eu vou julgar essa família? Jamais Não, que eu vou jamais. julgar essa família. Porque eu sei o que é ter um filho com autismo, apresentando comportamentos agressivos, como eu já vivi com o meu filho. Do meu filho deitar para dormir e eu ficar com crise de ansiedade. Porque meu filho ia acordar no dia seguinte e eu não sabia o que esperar. O que me tirou desse lugar foi o conhecimento, foi conseguir olhar para os comportamentos do meu filho, entender ali qual que era a demanda e intervir de forma eficaz. Meu filho está com 1,75 m de altura. Caramba. 60. Eu já ia perguntar dele, né? Com 12 anos, eu ia chegar. 12 anos, 1,75 m? Sim, tá maior que o pai dele. Aí você imagina que é um indivíduo que a gente chama com necessidades complexas de comunicação, ou seja, ele continua tendo muita dificuldade para se comunicar. Aí tem os hormônios, que a gente chegou na puberdade. Meu filho, quando a gente olha para ele hoje, ele não é uma criança mais. Ele é um adolescente. Então a gente tem mudanças hormonais próprias da idade. Só que o corpo dele é de um adolescente, só que cognitivamente ele não acompanha. Então, já aconteceu de eu ficar com meu filho na rua, meu filho em crise, porque ele queria um pão de queijo, a gente ficou na fila do lugar para comprar o pão de queijo, não tinha o pão de queijo, na vez dele, ó, ele já enfrentou uma batalha que foi esperou, chegou a vez dele, não tinha, foi muito difícil para ele lidar com aquela frustração e ele entrar em crise. Eu fiquei com o meu braço daqui para cá, assim, todo roxo, marcado. Toda machucada. E eu sentei no chão com meu filho, dei meu celular para os meus filhos que são menores, que não têm autismo, falei, liga pro seu pai, eu não consigo sair daqui. Tem 3 anos que isso aconteceu. Foi desesperador. Desesperador. E eu ainda tenho o apoio, a possibilidade de ligar pro pai vir me resgatar. De novo, eu sei que você já deve ter, tantas vezes depois que a tua vida se tornou mãe de autista, agora de novo, conversando com você, mãe, eu fico imaginando aquela mãe lá no interior, do interior. Você entendeu? Tá entendendo? Meus olhos sempre foram assim, tá? Sempre pro menos favorecido. Aquela mãe que vive de salário mínimo, que tem... Como que ela vai se defender? Como que ela vai melhorar a vida desse filho? Qual que é o tratamento? Não vai chegar ao tratamento. Não vai. Não vai. E aí, o que acontece, Carol, Geraldo Luiz, o que acontece quando isso não acontece, quando não chega? Tudo piora. Tudo se agrava. Tudo se agrava. E existem casos muito mais graves, que isso foi o ano passado, que foi noticiado, só vocês darem um Google, daquela mãe que a polícia chegou, uma coitada, na hora que eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus do céu. Que ela fez uma grade no quarto do filho. Uma grade, e aquilo já estava há muito. Falou, não, isso aí faz tempo. O quarto do menino virou uma jaula. É sobre isso que nós estamos falando.